Declaro aberta essa sessão ordinária no dia 29 de junho de 2026, às 19 horas. Saúdo aos colegas vereadores e vereadoras, aos que nos assessoram nesta casa e a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais. No expediente do dia temos leitura da ata ordinária 21 de 2026, leitura das mensagens 70, 71 e 72 do Executivo, e na ordem do dia temos análise e votação dos projetos 67 e 68 do Executivo, análise e votação das proposições 91, 92 e 93 do Legislativo. Peço a ajuda da primeira secretária, vereadora Angélica, para fazer a leitura da ata. Uma boa noite a todos. Sessão ordinária, ata número 21. Aos 22 dias do mês de junho de 2026, às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Arroio do Padre para a sessão ordinária, com a presença dos vereadores Adavilson Kitter, time PP, Angélica Belling Varrutz, PP, Cláudia André Tessmer, União, Colmar Naidski, time PP, Edgar Henk, PSDB, Ilvo Burritz, União, Ingrid Neuschrang-Bonoff, PP, Jodelle Valsch-Lesner, PP, e Rafael Enhart Rutz, União. Declarando abertos os trabalhos, a presidente da Câmara, a vereadora Ingrid Neuschrang-Bonoff, relatou o expediente para a presente sessão. Leitura da ata ordinária 20 de 2026, leitura das mensagens 66, 67, 68 e 69 de 2026 do Executivo. Logo após a presidente, anunciou a ordem do dia para a presente sessão. Análise e votação das proposições 87, 88, 89 e 90 de 2026 do Legislativo. Executado o expediente, dando início aos trabalhos, a presidente colocou em análise e votação as seguintes proposições. Proposição 87 de 2026, vereadora Jodelle Valsch-Lesner, requer limpeza de caneleta na Avenida 17 de Abril, entre as residências de Gabriel Rodrigues e Leonir Basque. Proposição 88 de 2026. Vereador Edgar Henk. Requer solicitação de providências administrativas necessárias para a realização e implementação de cursos periódicos de atendimento pré-hospitalar, APH, e suporte básico de vida com uso de desfibrilador externo automático, BLS-DEA, para os socorristas e profissionais da rede de urgência e emergência do município. Proposição 89 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, requer estudo de viabilidade de aquisição de pastas para distribuição aos produtores rurais guardarem suas notas fiscais do Nota Fiscal Fácil, NFF. Proposição 90 de 2026, vereador Cláudio André Tessmer, requer estudo de viabilidade de colocação de placas sinalizando curva perto da residência do senhor Elias Beisdorf, na estrada 29 de abril, sendo aprovadas pela totalidade dos vereadores presentes. A presidente ainda relatou a nomeação do novo diretor legislativo, Valnei Basti, e agradeceu os serviços prestados e desejou sucesso a Michele Hessler-Peter. Nada mais havendo a tratar, a presidente da Câmara deu por encerrada a presente sessão ordinária às 19 horas e 30 minutos. E para constar, eu, secretária, lavro a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, secretária, e pela presidente. Coloco em discussão a ata. Em votação. Aprovada a ata 21 de 2026. Passamos agora às leituras das mensagens. Peço a ajuda da segunda secretária, a vereadora Jodelle, para ler a mensagem de número 70. Uma boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem número 70 de 2026. À Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho para apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei número 70 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de bens móveis pertencentes ao patrimônio do município
à Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo de Arroio do Padre. De acordo com o memorando número 113 de 2026 da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, os bens objeto da doação consistem em 2 aparelhos de ar-condicionado, 15 classes escolares, 15 cadeiras anteriormente utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio Branco, a qual funcionava em imóvel pertencente à referida entidade religiosa, cedido ao município mediante contrato de comodato firmado em 2 de julho de 2007. Por meio da Lei Municipal nº 2.876, de 24 de dezembro de 2025, o município foi autorizado a devolver o imóvel à Igreja Evangélica Pentecostal, o Brasil para Cristo de Arroio do Padre, em razão da desativação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio Branco e da inexistência de interesse público na manutenção da ocupação do referido bem. Importante destacar que as 15 classes escolares e respectivas cadeiras que compõem parte dos bens relacionados para doação foram originalmente disponibilizadas pela própria Igreja para utilização nas atividades da escola durante o período em que o imóvel esteve cedido ao município. Dessa forma, a presente doação representa também uma forma de restituição desses bens à entidade que colaborou com a manutenção das atividades educacionais desenvolvidas no local ao longo dos anos. No que se refere aos aparelhos de ar-condicionado instalados no prédio, verificou-se que sua retirada demandaria custos de desmontagem, transporte, adequações elétricas e reinstalação, tornando a medida economicamente desvantajosa para a administração municipal. Somado a isso, a desinstalação dos equipamentos implicaria a remoção dos suportes e das tubulações embutidas, deixando aberturas nas paredes e exigindo serviços de reparo, como o fechamento dos furos, recomposição da alvenaria e pintura, o que acarretaria custos adicionais e a necessidade de novas intervenções no imóvel. Além disso, há a possibilidade de o imóvel continuar sendo utilizado como local de votação em futuros pleitos eleitorais, circunstância que recomenda a manutenção dos equipamentos instalados, proporcionando melhores condições de utilização do espaço pela comunidade e pela Justiça Eleitoral. Assim, considerando os princípios da economicidade, eficiência e interesse público, mostra-se mais vantajoso para a administração municipal promover a doação dos bens descritos no projeto de lei, evitando despesas desnecessárias e permitindo que continuem sendo utilizados em benefício da coletividade. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores e vereadoras, esperando sua aprovação, sendo que havia para o momento, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Juliano Robos Burroides, Prefeito Municipal. Peço ajuda ao vice-presidente vereador Colmar para ler a mensagem 71. Boa noite a todos. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. A Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei de número 71 de 2026, que propõe a abertura de créditos adicionais suplementar no orçamento municipal vigente com a finalidade de assegurar a disponibilidade de recursos para a execução da proposta de alteração do Programa Municipal de Correção de Solo, instituído pela Lei Municipal de número 2.875 de 24 de dezembro de 2025. A medida torna-se necessária para dar suporte orçamentário e financeiro à cobertura das despesas decorrentes do projeto de lei de número 72, 2026, encaminhada na sequência para a apreciação dessa Casa Legislativa, o qual propõe alterações da Lei Municipal número 2.875, 2025, visando autorizar a subsídios de até 30% do valor de transporte dos insumos contemplados pelo Programa Municipal de Correção de Solos. Dessa forma, a aprovação do presente crédito suplementar constitui condições
necessárias para a implementação de medidas propostas, garantindo a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas delas decorrentes. Diante da relevância da matéria, contamos com os apoios dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Juliano Buvax, prefeito. Coloco em votação o regime de urgência do projeto 71. Aprovado o regime de urgência. Peço ajuda à primeira secretária para fazer a leitura da mensagem 72. Estado do Rio Grande do Sul, município do Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Mensagem 72 de 2026, à Câmara Municipal de Vereadores, senhora presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 72 de 2026, que altera a Lei Municipal número 2875, de 24 de dezembro de 2025, a fim de autorizar o município de Arroio do Padre a subsidiar até 30% do valor do transporte dos insumos disponibilizados no âmbito do Programa Municipal de Correção de Solos. O custo do transporte representa parcela significativa do incentivo necessário à utilização dos insumos, especialmente no caso do calcário, que possui menor valor agregado e demanda aplicação em quantidades expressivas por hectare para adequada correção do solo. Em razão disso, o valor do frete muitas vezes se torna um fator limitante para a adesão ao programa, especialmente entre os pequenos produtores, comprometendo o alcance dos resultados pretendidos. A alteração proposta permitirá ao município subsidiar até 30% do valor do transporte dos insumos, permanecendo sob responsabilidade do produtor beneficiário o pagamento da parcela remanescente. Busca-se, com isso, ampliar o número de beneficiários atendidos, incentivar práticas de manejo e conservação do solo, promover ganhos de produtividade e fortalecer a atividade agropecuária, principalmente principal base econômica do município. Cumpre salientar que a proposta autoriza o subsídio de até 30% sobre o valor do transporte, estabelecendo um limite máximo de participação financeira do município. Desta forma, poderão ser aplicados percentuais inferiores, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira ou as características de cada ação desenvolvida. Inclusive, em determinadas situações, especialmente quando se tratar de insumos de maior valor agregado, o custo do transporte poderá ser suportado integralmente pelos beneficiários. As condições específicas para cada programa ou ação deverão constar expressamente nos respectivos editais de inscrição ou instrumentos equivalentes. Por fim, ressalta-se que a concessão do subsídio permanecerá condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, garantindo a observância dos princípios da responsabilidade na gestão fiscal e do equilíbrio das contas públicas. Diante da relevância da matéria para o fortalecimento da produção primária e desenvolvimento econômico do município, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Juliano Robos Buchholz, prefeito municipal. Coloco em votação o regime de urgência do projeto 72. Aprovado o regime de urgência. Encaminho os projetos lidos para as comissões permanentes para os devidos trâmites. Passamos agora para a análise e votação do projeto de lei 67. Senhora presidente, uma questão de ordem, tá? Como o regime de urgência dos projetos 71 e 72, baseado no nosso regimento interno, no artigo 157, seu parágrafo 1º, a linha B
e o artigo 158, o inciso 3º, eu requeiro, em meu nome, do vereador Cláudio, vereador Rafael, vereador Ilvo, que a gente faça essa apreciação ainda hoje, nesta sessão. Como ele já está em regime de urgência, se precisa retificar, em nome dos nossos 4 vereadores, a gente requer o regime de urgência e poder reunir as comissões agora, suspender a sessão, e a gente poder reunir as comissões e ainda votar esses projetos hoje. Qual é a justificativa? A justificativa é que o edital já se encontra aberto, foi prorrogado o prazo, mas existe um cronograma de entrega. E isso vai acarretar ainda mais na demora da entrega desse produto, visto que não está preenchida todas as cotas. Então, se faz necessário, quanto antes começar. Acho que já se atrasou demais essa entrega, visto que os produtores precisam desse produto nas suas propriedades. Acho que já teria que ter sido entregue. Então, quanto antes a gente puder analisar, existe essa brecha no nosso regimento interno de poder votar isso hoje. Eu peço, então, esse requerimento de urgência que a gente possa votar isso ainda hoje. Então, fazemos uma pausa na sessão e voltamos às comissões. Isto? Pausa na sessão, 19 horas e 15 minutos.
Retorno à sessão às 20h04 e passamos, então, para análise e votação dos projetos. Projeto de lei número 67, que institui o programa de guarda temporária subsidiada de crianças e adolescentes, família acolhedora. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 67 de 2026, referente ao projeto de lei número 67, 19 de junho de 2026. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes nos suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 67 de 2026 do Poder Executivo, data 29/6/26. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 67 de 2026 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei número 67. Não havendo discussão, coloco em votação com a ajuda da secretária para que seja votado artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 67, de 19 de junho de 2026. Institui o programa de guarda temporária subsidiada de crianças e adolescentes, família acolhedora, e dá outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. Em votação. Aprovado. Artigo 10º. Em votação. Aprovado. Artigo 11º. Em votação. Aprovado. Artigo 12º. Em votação. Aprovado. Artigo 13º. Em votação. Aprovado. Artigo 14º. Em votação. Aprovado. Artigo 15º. Em votação. Aprovado. E artigo 16. Em votação. Aprovado o projeto de lei número 67 de 2026. Projeto de lei número 68 de 2026 tem como objetivo autorizar o município a proceder à contratação temporária de um agente administrativo por 12 meses, prorrogável por igual período. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 68, 2026, referente ao projeto de lei número 68, 19 de junho de 2026. Comissão reunida nesta data, com seus membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 68 do 26 do projeto de lei 68 do Poder Executivo, data 29/6/26. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 68 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 68. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 68, de 19 de junho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre, Poder Executivo, a contratar servidor por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público para o cargo de agente administrativo. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação.
Aprovado. Artigo 3º. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Em votação. Aprovado. E artigo 9º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 68 de 2026. Passamos ao projeto de lei 71 de 2026, que propõe a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal vigente, com a finalidade de assegurar disponibilidade de recursos para a execução da proposta de alteração do Programa Municipal de Correção de Solos. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 71, 2026, referente ao projeto de lei número 71, de 26 de junho de 2026. A comissão, reunida nesta data, com seus membros presentes no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e o aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, a parecer 71 do 26, do projeto de lei 71, do Poder Executivo, data 29/6. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 71 do 26 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 71 de 2026. Não havendo discussão, peço a ajuda da secretária para votarmos artigo por artigo. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 71, de 26 de junho de 2026. Autoriza o município de Arroio do Padre a realizar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento municipal de 2026. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. E artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 71 de 2026. Projeto de lei 72 de 2026 altera a lei municipal número 2.875, a fim de autorizar o município de Arroio do Padre a subsidiar até 30% do valor do transporte dos insumos disponibilizados no âmbito do Programa Municipal de Correção dos Solos. Peço ao relator da CCJ que leia o parecer. Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 72, 2026, referente ao projeto de lei número 72, de 26 de junho de 2026. A comissão, reunida nesta data com seus membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto e aprovou por unanimidade. Este é o parecer. Peço ao relator da COF que leia o parecer. Comissão de Orçamento e Finanças, parecer 72 do projeto de lei 72 do Poder Executivo, data 29/6. A comissão, reunida nesta data com os membros presentes, no uso de suas atribuições, analisou o referido projeto em epígrafe e aprovou por unanimidade, adotando como razão da sua aprovação o parecer 72 de 2026 do assessor jurídico. Este é o parecer. Coloco em discussão o projeto de lei 72. Não havendo discussão, coloco em votação artigo por artigo com a ajuda da secretária. Estado do Rio Grande do Sul, município de Arroio do Padre, gabinete do prefeito. Projeto de lei número 72, de 26 de junho de 2026. Altera o artigo 5º da Lei Municipal número 2.875, de 24 de dezembro de 2025, que institui o Programa Municipal de Correção de Solos e dá outras providências. Artigo 1º. Em votação. Aprovado. Artigo 2º. Em votação. Aprovado. E artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de lei 72 de 2026. Eram esses os projetos que tínhamos para hoje. Passamos agora para as proposições.
Proposição 91 de 2026, vereadora Angélica Belin Barros. A Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito requer estudo de viabilidade de implantação de medidas de moderação de tráfego e regulamentação de velocidade reduzida no trecho localizado do Marco Zero do município até 1,2 quilômetros da Rua 17 de Abril, em direção ao bairro Benjamin Constant, perímetro urbano do município de Arroio do Padre. Com a palavra, a vereadora proponente. Cumprimento a presidente dessa casa, a vereadora Ingrid. Em nome dela, cumprimento os demais colegas vereadores, também a vereadora Jadeli, o pessoal que nos assessora aqui na casa e também a população que nos assiste, né, pela página da Câmara. Dizer que essa proposição foi me pedido já há algumas semanas e eu ainda não havia feito. E na semana que passou, né, aconteceu um acidente aqui próximo, né, da Câmara. Então, não foi o primeiro, né, a gente já teve outros. E aí veio à tona de novo o assunto. Então, por esse motivo, eu fiz esse pedido, então, como foi me passado por uma moradora desse trecho aqui. Então, a gente solicita essa implementação, né, esse estudo de viabilidade das medidas de moderação de tráfego ali, de velocidade nesse trecho. Daí eu vou ler a justificativa, então. A presente proposição busca aumentar a segurança dos moradores e usuários da via citada, considerando que já ocorreram diversos acidentes em razão da alta velocidade de alguns veículos. Considerando o intenso fluxo de moradores, pedestres e estudantes, faz-se necessária a adoção de medidas que contribuem para reduzir os riscos e garantir mais seguranças para todos. E ainda a gente destaca, né, que nesse trecho a gente tem, então, uma escola, tem unidade básica de saúde, temos aqui a Câmara, temos várias residências, né, onde a gente tem um fluxo, né, grande de pedestres e também de tráfego de veículos, né, então, por isso que eu fiz essa proposição. Em discussão, a proposição. Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a proposição 91 de 2026. Proposição 92 de 2026, vereador Ivo Buchwitz. Requerimento à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Requer roçada no bairro Cerrito até entroncamento da estrada Santa Silvana 2. Com a palavra, o vereador proponente. Boa noite a todos. Eu fiz essa proposição porque a estrada está se tapando com capim de elefante aquele. Mas me desculpe, meu colega vereador Adilson, porque ele tinha feito, eu não me lembrei mais aquilo 2 meses atrás, ele fez essa mesma proposição. Isso é um caso meio urgente que tem que fazer ali uma limpeza, porque o capim está tomando conta disso. Em discussão, a proposição. Só para colaborar, vereador, não tem necessidade de pedir desculpa. Tudo o que vem para somar sempre é bem-vindo. Eu mesmo já cobrei da secretaria responsável o pedido que eu já havia feito nesse sentido. E também foi me passado que o servidor que executa o serviço de roçada, ele teve afastado por um tempo, não sei nem se já voltou. E como havia bastante atividades, ainda não conseguiram fazer esse serviço. Mas o requerimento sempre é bem-vindo e que bom que está sendo feito. Mostra que o vereador também viu a situação ali que é próximo à localidade dele. Seria isso. Em votação, a proposição. Aprovada a proposição 92 de 2026. Proposição 93 de 2026, vereador Ilvo Buchwitz. Requerimento à Secretaria de Obras, Infraestrutura, Saneamento e Trânsito. Requer cascalhamento na estrada Santa Silvana 2, próximo à residência de Cristiano Sievert. Com a palavra, o vereador proponente. Mesma coisa, eu fiz essa proposição, porque sempre sabe que os escolares que reclamam, esses são os primeiros que estão reclamando. Eu falei isso para o secretário e até hoje ninguém se mexeu, porque ele disse que quando eu passei está bom, ele passa no dia que se não chove. Mas se está chovendo, que sabe, escolar é sempre, todos os dias está na estrada.
Aí ficaram para eles, por isso que eu fiz essa proposição, me pediram, não fui eu por minha sozinho que eu fiz, foi por causa do pedido dos escolares, era isso aí. Em discussão a proposição? Não havendo discussão, coloco em votação. Aprovada a proposição 93 de 2026. Eram essas as proposições que tínhamos para hoje. Temos vereador para uso da palavra, vereador Edgar Henke. Então, boa noite a todos. Cumprimentar o presidente desta casa, a vereadora Ingrid, demais vereadores, vereadoras, também o pessoal que trabalha aqui nesta casa, assessora também esta casa, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Dar as boas-vindas ao Valnei, né? Valnei a gente já se conhece há anos, mais anos já. Espero que tenha sucesso aqui com nós, trabalhando aqui nesta casa. Dizendo que aqui às vezes tem alguns atritos, Valnei, mas é questão política muitas vezes e isso tem que ser absorvido por todos nós. Né? Essas coisas políticas a gente tem que saber absorver quando se trabalha com mais pessoas, com mais opiniões. Então a gente tem que absorver isso, mas te desejo sucesso aqui, que possa realizar um belo trabalho aqui junto com nós. Podia ter falado ali, vereadora Angélica, do apoio à tua proposição. Eu acho que muito importante. Nós tivemos aqui, dia 29 de abril de 2025, uma audiência pública. E hoje exatamente me lembrei agora, fazem 14 meses, sobre essa questão, que tratava dessa parte do centro, que a vereadora Angélica teve que fazer a proposição agora. Eu fiz lá a próxima Igreja Gideões. A vereadora Jodelli, vou bater na tecla de novo, vereadora Jodelli, tem uma emenda impositiva lá do bairro Benjamin que ainda não foi cumprida. Isso veio aqui o engenheiro da época, ia ser feito estudo, ia ser feita uma comissão, não sei em que pé está. Essa parte municipalizada, ela precisa, ter alguma ação do Poder Executivo, que hoje quem detém hoje o domínio sobre isso é o município. Então, eu acho que alguma medida tem que ser adotada. E a gente vê no dia a dia o que acontece ao longo desse trajeto, que ele é bastante urbanizado, cada vez mais, e a gente tem que fazer o pedido aqui e espera providências para que se tome essas providências. Mas também quero aqui agradecer a todos os vereadores que a gente pôde aprovar esses projetos hoje, o 71, 72, em relação à distribuição de calcário no município. São projetos de relevância que eu acho que precisavam ser votados agora, porque existe um cronograma de entrega já. Existe as inscrições elas foram prorrogadas, elas seriam até sexta-feira, e elas foram prorrogadas até o dia 10 de julho. Então, qual é o motivo da prorrogação? Eu tive terça-feira lá, levei meu sogro lá para fazer a inscrição e conversando com um servidor lá, ele era o de número 35 e nós temos 138 cotas. Imagina a baixa adesão que teve. E hoje eu tive a informação que tem 60 inscrições, mas é menos da metade do que de cotas que tem. Nisso, o secretário, o Christian, ele, no momento posterior, pode confirmar, chegou lá, eu disse que precisava conversar comigo. Eu disse, Christian, e essa baixa adesão, o que eu vou fazer? Eu digo, olha, o que eu escuto na rua e a gente escuta a população, é a contrapartida que ela está alta. Ela está alta. Hoje uma carga de calcário particular, calcário, e o frete ela está por R$3.000, vereador Ilvo, que o senhor pagou há poucos dias. Então, tu pagar quase R$2.000 pelo frete. E ele disse, o que tu acha que eu faço? Me dá uma sugestão. Eu digo, dá 50% de subsídio. Bem assim. Tu acha? Eu digo, eu acho. Dá 50% de subsídio.
para a gente poder entregar esse calcário para toda a população, que a gente sabe que precisa, os produtores rurais precisam desse calcário. As análises de solo que tem na prefeitura, quase todas elas ali têm necessidade de calcário. Ele disse, eu vou ter que ver e arrumar dinheiro para isso. Mas dinheiro tem 3 milhões, 500 e alguma coisa ali, eu não lembro o número exato, tem no superávit. Mas eu acho que não deveria dar só 50%. Eu acho que a atual fase em que está o setor agrícola, né? O produtor tabaco com a comercialização, a soja, hortifruti granjeiro, a gente deveria subsidiar mais o nosso produtor rural, investir mais no nosso produtor rural. Por quê? Porque esse calcário já vem de graça. Esse calcário a prefeitura não comprou, esse calcário é da consulta popular. Esse já vem, o Estado pagou esse calcário. Então, o município poderia arcar, no mínimo, com 50% do frete. Mas 30% acharam conveniente, 30% melhor do que nada. Hoje, com o edital antigo que estava previsto, era 1957, né, que era a parte do produtor, instituída por uma lei que a gente aprovou aqui em 24 de dezembro de 2025. E isso muitas vezes passa desapercebido quando a gente aprova essas leis a toque de caixa, final de ano, a gente não dá o tempo necessário para a gente estudar as leis. Porque ela não previu o subsídio no transporte do calcário, vereador Cláudio. Ela não tinha na lei. E hoje passa a ter até 30%. 30%. Então, eu acho que deveria ser mais o subsídio ainda. Isso sim é incentivar a agricultura do município. Isso seria, né? Ainda mais que nós já temos um repasse no dia 22 de junho agora, desse ano, de mais 192 mil de um outro consulta popular, que é quando as pessoas vão lá e votam para ter direito a alguma coisa no orçamento do Estado. Tem mais 192 mil reais já depositados na conta da prefeitura, para atender mais ou menos 153 famílias, mas vai ultrapassar. Então, em seguida, já vai entrar um outro programa com mais 150, 180 produtores atendidos. Em seguidinha vão ter que fazer. Espero que façam no decorrer desse ano para fazer essa entrega lá no final de fevereiro, março, quando os produtores realmente precisam e terminaram a sua colheita. Quando realmente eles necessitam. Então, o município não paga o calcário, pode subsidiar muito bem, e tem dinheiro para isso, o nosso produtor rural. Essa é a minha opinião. Vai dizer, lá atrás era 20%. Sim, era 20% quando era o programa do calcário, era 20%, vereador Rafael, quando o senhor era secretário, também se subsidiava 20%. Mas eu acho que era uma outra situação, né? Que hoje talvez não condiz com aquilo. Hoje eu acredito que poderia se subsidiar mais, porque essa demanda da consulta popular, que é um recurso bem grande que vem para o município e atende muitos produtores, daqui a pouco tu não vai nem conseguir entregar todo esse calcário que tem à disposição. Então, era isso, né? Eu espero que a adesão e que fique para quem nos assiste, para quem possa repassar para os demais, que agora, então, vai ficar 1.370 a contrapartida do produtor em cima de 15 toneladas de calcário, né? Onde era 1.957, vai ficar 1.370, que é a parte do produtor, e que a gente tem muitas cotas abertas, não vai, se tiver a papelada toda em dia, não vai ocorrer nem sorteio. Provavelmente ainda fique cota aberta. Infelizmente, espero que não, porque em seguidinha vai ter um novo programa que eu espero que ele seja entregue após a colheita, que aí sim os produtores possam, né, colocar na sua terra. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Temos mais vereadores para uso da palavra. Vereadora Jodelli. Uma boa noite a todos. Cumprimento a presidente da casa, a vereadora Ingrid, em nome dela, os demais vereadores, vereadora Angélica, pessoal que nos assessora e que nos assiste pelas redes sociais.
Eu vou aproveitar a fala do vereador Edgar, que ele citou da minha emenda impositiva. Também estou de acordo com a tua proposição, vereadora Angélica. Realmente é um local que está gerando bastante insegurança a todos, né? E a minha emenda impositiva que eu fiz naquele ano foi exatamente para garantir mais segurança a todos, tendo em vista que, em seguida, eu vi acidentes acontecendo ali em frente ao posto Rivaroli, né? E é um local bastante movimentado, tem pouca visão de trânsito naquele local, então aconteceu diversos acidentes por ali. Então, zelando pela segurança das crianças na escola, o valor da minha emenda impositiva é para sinalizar e melhorar o trânsito desde o antigo posto Charrua até passando a escola. Era o máximo que poderia ser feito. E há poucos dias eu vinha comentando com uma colega de trabalho, ela até me cobrou sobre isso. Ela disse, quando vai sair a tua emenda impositiva? E eu venho cobrando do secretário de obras. Primeiramente, faltava material, não tinha tudo comprado. Agora, fui informada que tem o material para realizar a emenda impositiva. E cobrei ele na semana passada e agora me garantiu que é o próximo serviço a ser feito. Então, espero que realmente seja feita, né, minha emenda impositiva para servir de modelo para os demais locais, assim como o vereador Edgar já pediu em frente à Igreja dos Gideões, também tem bastante movimento ali, e também aqui nessa região que a vereadora Angélica pediu. Então, vamos aguardar se realmente será feito. Mas, realmente, vereador Edgar, concordo contigo, tem que ser cobrado, tem que ser falado. Mas também o que me traz aqui, eu venho falar sobre a Conferência da Saúde, a 7ª Conferência Municipal da Saúde, aqui do município, que foi realizada no dia 18 de junho, nesse mês. Foi uma conferência realizada durante todo o dia, onde o tema foi Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Lá na conferência foram discutidos diversos assuntos relacionados à saúde das pessoas, né, do nosso município em geral, do Estado também. Tivemos diversos assuntos tratados, ótimas palestras, os palestrantes falaram bastante com relação à saúde em diversos fatores. Tivemos a participação da população, servidores, gestão do Conselho da Saúde, também acho que tinha representante de comunidade, o prefeito e a vice. E aí eu me pergunto, e os vereadores? Estava só eu lá. Eu já sabia que a vereadora Angélica não iria comparecer porque estava doente. Mais tarde, depois, fiquei sabendo que a vereadora Ingrid também estava de atestado. E fomos duramente criticados lá, mesmo eu estando lá, criticados por não estar lá. O Conselho da Saúde se mostrou bastante descontente com a baixa participação dos vereadores, num espaço onde tem a discussão coletiva sobre a saúde, onde os vereadores não estavam lá para ouvir a população, para debater com os usuários, né, com os trabalhadores da saúde. Eles criticaram pelo fato de que é muito fácil vir aqui à tribuna, falar, criticar, apontar os erros da saúde, todas as falhas que tem, porque nenhuma secretaria é perfeita, saúde também não. A gente sabe disso, mas nós somos representantes da população. A conferência é um espaço garantido em lei para que ocorra essa troca. A partir disso, se definam prioridades para a saúde. Diretrizes que poderão orientar futuras ações e investimentos para a saúde pública. Então, assim, fica uma reflexão. A cada 4 anos, os nossos eleitores eles saem um dia do ano para votar, para escolher a gente para estar aqui representando a população. E a cada 4 anos tem uma conferência municipal da saúde e nenhum dos demais vereadores estiveram lá presente para participar. Então, fica essa reflexão. A população espera que os representantes tenham participação nesses eventos, tão importantes assim como a conferência. Que nas próximas oportunidades possamos honrar e melhorar essa confiança que cada eleitor depositou em nós. Não só em mim, como em todos nós, aqui, vereadores.
meus colegas, nós estamos aqui representando a população. Então, assim, que nas próximas edições haja uma maior participação dos meus colegas, fortalecendo o diálogo entre a população, o legislativo e contribuindo para uma saúde cada vez melhor para todo mundo. Seria isso. Obrigada, presidente. Vereador Adavilson. Cumprimento mais uma vez na pessoa da presidente, demais vereadores, servidores dessa casa, todos que nos assistem através das redes sociais. A gente sabe que não são poucas pessoas, né? Quando a gente anda pelo município, ou às vezes até fora do município, a gente vê as pessoas falando, olha, a gente assiste lá a sessão de vocês. Isso mostra da transparência, né? Mostra como cada vereador conduz aqui o seu mandato, da forma que exerce o seu trabalho. Eu venho trazer um assunto o qual eu venho sendo questionado pela população. Há poucos dias teve a entrega da ambulância, oriundo das emendas impositivas dos vereadores aqui dessa casa, e foi me questionado e as emendas impositivas dos vereadores do PP não foram feitas, ou que pé anda com como está. Então, não tenho aqui exatamente os nomes, mas pode se informar com cada vereador. Os vereadores do PP, então, destinaram uma parte que de direito é deles para a compra de galerias, né? Para substituições aí de bueiros onde tem bastante fluxo de água, e também substituições de pontes aí de pequeno porte. Então, um valor foi destinado para a compra de galerias. Pelo que eu fiquei sabendo, as galerias já estão para chegar. Também foi destinado uma parte para a compra de protetores solares. Junto foi enviado um ofício que tivesse pelo menos um fator aceitável, né, para a nossa região, para os nossos produtores, né, que a maior parte trabalha aí no forte aí do sol. Então, existia sempre a proteção aí de 30%, e dermatologicamente falando com profissionais, isso não dá uma proteção significativa aí para os produtores. E para a população também, não somente para os produtores. E também foi junto anexado um pedido que esse protetor fosse com repelente, né? Porque a gente sabe que tem bastante insetos e coisas aí, os famosos borrachudos, então que fosse adquirido aí um protetor solar bem completo aí para a população. E uma parte também foi destinada aí para a compra de uniformes escolares, né? Para as escolas do nosso município. Também outra parte foi encaminhada para a compra de exames de especialidades, né? Porque a gente sabe que tem alguns exames que são bem caros e às vezes são demorados para conseguir pelo SUS, então que o município possa quase que atender de bate-pronto, né? Os exames como tomografia, ressonância, esses exames aí mais caros e que às vezes precisam ser feitos ontem, né? Dependendo do caso, e não hoje. E também foi para a compra aí de consultas com especialidades, né? Então, foi para essas 5 coisas que foram destinadas às emendas impositivas dos vereadores da bancada do PP. Também ainda quero falar, na semana passada, recebemos aqui no nosso município o representante aí, o deputado Marcos Vinícius, deputado estadual, que veio fazer oficialmente a entrega aí da van, que foi adquirido aí, oriundo aí de uma emenda parlamentar aí do senador Luiz Carlos Reins, né? Então a gente quer agradecer, né? Porque a gente tem esses representantes que sempre disponibilizam esse recurso aí para o nosso município, mas também já foi me dito que era agradecer o caixa eletrônico quando a gente vai lá e retira o nosso dinheiro, que as emendas as emendas parlamentares nada mais é do que o retorno dos nossos impostos. Sim,
é o retorno dos nossos impostos, a gente tem que concordar. Mas a gente tem que agradecer que a gente tem pessoas que redirecionam o nosso imposto para o nosso município. Se a gente não tivesse representantes que olhassem para o nosso município, e se a gente olhar o nosso município, ele não é atrativo para os candidatos a deputado, candidatos a Senado. Por quê? Porque a gente tem poucos votos. Mas mesmo assim, então, a gente tem que agradecer. Porque o deputado, se ele tivesse ambição política, ele poderia destinar esse recurso, ou remanejar para um município onde teria 5, 10, 15 vezes mais votos que tem aqui no Arroio do Padre. Por isso, sim, que a gente tem que agradecer. Não somente os deputados do PP, deputados de outros partidos também, que olham aqui para o município e destinam, redirecionam melhor as emendas parlamentares para o nosso município. Então, a gente tem que, sim, agradecer, porque a gente tem esses representantes a nível estadual, a nível federal e também a nível de Senado. E, como todos sabem, né, as redes sociais, hoje tudo é muito rápido, tudo é muito fácil, né? Eu quero deixar aqui também um repúdio, né? Recebi alguns prints, né, de alguns comentários de uma minoria, né? Se colocar num Fuca, não enche um Fuca. Né? Tão poucas pessoas que são, né? Mas fizeram comentários extremamente infelizes, né? Foram extremamente infelizes sobre o deputado que esteve presente aqui, sobre a aquisição dessa van para a Secretaria da Saúde, dizendo que quem é que conhecia esse deputado, né? Esses dias teve deputados aí da outra bancada aí, eu também não conheci eles. Não conheci eles, mas nem por causa disso eu vou fazer um post que ninguém conhece o deputado. E se a emenda parlamentar é do senador, por que estava o deputado? Mas o deputado fez todo o meio-campo, né? Então, a gente fica triste com esses comentários, com esses posts que a gente recebe, os prints, né, dessas conversas, né? Parece que não ficam felizes quando o município é contemplado. Parece que torcem contra o município. Mas quem ganha com isso não é o vereador, não é o prefeito. Eu até brinquei na entrega, eu nem quero usar essa van, nem quero precisar nela, porque isso vai ser usado para transportar pacientes, para especialidades, para os municípios. Então, acho que feliz fica aquele que não precisar usar, mas também feliz deve ficar aquele que precisar usar, e quando precisar, com certeza vai ter um veículo de qualidade para agilidade e para segurança aí, no transporte do nosso município. Foi falado aqui, já tocou um pouco no assunto, o vereador, sobre a atual situação da agricultura no nosso município, no nosso estado, no nosso país, né? Então, a gente também tem que deixar aqui o repúdio, né? O que está acontecendo. Não vamos puxar só para o nosso lado, que é mais o fumo, que é o meu lado, né? O que as empresas hoje estão fazendo aí com os produtores, né? Tem horas, vezes, que correm atrás do produtor, não deixam nem o produtor dormir, descansar, e tem horas que vão lá e desligam realmente a luz do produtor. O que está acontecendo com os produtores rurais, essa compra aí, nem é uma compra, né? Daqui a um pouco vão anunciar, estamos aceitando doações, né? Porque está quase nesse sentido, né? É vergonhoso. Sempre foi pregado pelas empresas que os produtores deveriam caprichar, que deveriam produzir quantidade, mas sim focar na qualidade. E chegamos num momento hoje que qualidade não serve para nada. Estão pagando um valor vergonhoso por fumo de qualidade, e isso lamenta, vai puxar para trás o nosso município, a região circunvizinha, e vários municípios vão sentir o reflexo na minha opinião, dessa falcatrua que está sendo feito aí com os produtores. Também quero deixar que a gente tem que ser solidário, não porque a gente não planta soja, que a gente não planta arroz, mas esses aí também estão sofrendo. A gente vê em seguida posts aí de pessoas entregando suas máquinas, né, para conseguir honrar os seus compromissos, né. Então, não tenho conhecimento eu aqui para dizer que é interferência de A, interferência de B, interferência de governo, mas é lamentável a situação que se encontra hoje a agricultura no nosso país. Mas vão acordar, bem cedo vão acordar. Quando as prateleiras do supermercado estiverem vazias, aí vão lembrar e vão valorizar o produtor. Só que aí é tarde.
Seria isso. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião às 20h45.